O que é pecado? A resposta da Bíblia. Pecado é qualquer ato, sentimento ou pensamento que vai contra os padrões de Deus. Quem peca desrespeita as leis divinas, fazendo o que é errado ou injusto do ponto de vista de Deus. A Bíblia também fala sobre o pecado da omissão, ou seja, deixar de fazer o que é certo. Nos idiomas originais da Bíblia, as palavras traduzidas pecado significam errar um alvo. Por exemplo, no Israel antigo, um grupo de soldados era tão experiente em arremesso de pedras que eles atiravam sem errar, ou, numa tradução literal, sem pecar. Assim, pecar é errar o alvo dos padrões perfeitos de Deus. Como Criador, Deus tem o direito de determinar padrões para os humanos. Temos de prestar contas a Ele por nossas ações. É possível evitar o pecado totalmente? Não. A Bíblia diz que todos pecaram e não atingem a glória de Deus. Romanos 3, 23. Por que isso acontece? Os primeiros humanos, Adão e Eva, não eram pecadores. Eles foram criados perfeitos, à imagem de Deus. Mas quando desobedeceram a Deus, eles perderam a perfeição. Quando tiveram filhos, eles transmitiram o pecado e a imperfeição como se fosse uma deficiência hereditária. O rei Davi de Israel confirmou isso quando disse: Já nasci culpado de erro. Salmo 51, 5. Alguns pecados são piores do que outros? Sim. Por exemplo, a Bíblia diz que os homens da antiga cidade de Sodoma eram maus, grandes pecadores, e que o pecado deles era muito grave. Gênesis 13, 13 e 18, 20. Veja 3 fatores que indicam a gravidade de um pecado. 1. Tipo de pecado. A Bíblia diz que devemos evitar pecados graves, como imoralidade sexual, idolatria, roubo, bebedeira, extorsão, assassinato e ocultismo. A Bíblia mostra que esses erros graves são diferentes de pecados não intencionais, como, por exemplo, ações ou palavras impensadas que magoam outros. Mas a Bíblia também mostra que não devemos minimizar a seriedade de nenhum pecado. Fazer isso pode nos levar a cometer pecados mais graves. 2. Motivação. Algumas pessoas cometem pecados porque não conhecem as leis de Deus. A Bíblia não desconsidera esses pecados, mas mostra que isso é diferente de desobedecer de propósito às leis de Deus. Pecados propositais vêm de um mau coração. 3. Frequência. A Bíblia também mostra que existe diferença entre pecar uma única vez e praticar um pecado por um longo período. Deus condena quem aprende o que é certo e, mesmo assim, pratica o pecado deliberadamente. Quem cometeu um pecado grave talvez sinta o peso de uma consciência culpada. Por exemplo, o rei Davi escreveu: Pois os meus erros pairam acima da minha cabeça. Como um fardo pesado, são demais para eu carregar. Salmo 38, 4. Mas a Bíblia dá a seguinte esperança: Deixem os maus o seu caminho, e os malfeitores os seus pensamentos. Que eles voltem a Jeová, que terá misericórdia deles, ao nosso Deus, porque perdoará amplamente. Isaías 55, 7.